Hoje nós precisamos usar um pouquinho de disciplina para estarmos aqui, porque a primeira palestra, no horário da nova reunião da UF, é às 19 horas. E eu tinha mais ou menos 15 minutos para chegar aqui. E quando eu faço coisas em tempo pequeno, eu gosto de fazer em caráter de plenitude. Ser rápido, sem me afobar. Então eu liguei o carro, fui o mais rápido possível, sem correr com o carro, consegui chegar da UF aqui em 12 minutos, coisa pela qual eu agradeço profundamente a Deus, né? Estamos aqui no horário. Hoje nós vamos falar sobre o valor da disciplina. Essa nossa reflexão aqui na Casa Espírita, ela ocorre em um momento histórico bastante interessante, porque ao longo dos últimos 30, 40 anos, eu diria até mesmo 50 anos, ao longo do nosso pós-guerra, em caráter até mesmo mais amplo, nós viemos rompendo com uma cultura anterior, deu certo? Uma cultura anterior que identificava disciplina com falta de criatividade, identificava disciplina com força excessiva. Nós sabemos, por exemplo, que quando uma criança é muito reprimida, ela fica uma pessoa, um adulto retraído. O medo de fazer isso foi tão grande que, mais particularmente no nosso país, onde as nossas reflexões podem ir mais longe, porque a gente conhece mais de perto, nós construímos um medo muito grande de reprimir. Como se, por exemplo, sendo dono de uma empresa, você não pudesse demitir alguém. A pessoa não está trabalhando bem, ela não atende às necessidades dessa empresa e você não poderá demiti-la. Como se, sendo professor, você não pudesse avaliar. Ou como se, sendo pai, você não pudesse, em circunstância alguma, repreender o seu filho. Nós nos esquecemos de uma coisa muito importante, que o amor se manifesta também por expedientes severos. E um exemplo disso é a natureza. A nossa convivência no planeta, ela é regada por infinitas prodigalidades da providência divina. Ao nascermos, nós respiramos e somos providos com alimentação muito grande de ar, de forma que nos alimentamos por dia com tonelada de ar, por semana com uma quantidade enorme. Nós somos amamentados pelas nossas mães, nós somos amados com muita frequência pelos nossos pais, nós tivemos escola, nós não fomos escravizados, não vivemos mais em uma sociedade escravocrata. Entretanto, lá em Sendai, algum tempo atrás, uma família japonesa construiu a sua casa, o pai teve 12 filhos, uma família que eu conheço. Organizou a casa, educou os filhos. Um belo dia, veio uma onda gigante, seguida de um terremoto, e tudo o que ele havia construído se dissipou materialmente, obrigando-o a construir um outro sentido de vida, a construir um sentido, um direcionamento para a continuidade da sua encarnação. Ora, o sentido é o que dá razão à vida. É importante saber por que você vive. E dar sentido é disciplinar. E eu coloco logo ao princípio ali para a nossa reflexão a frase do Emmanuel para o Chico, logo no início do exercício da sua mediunidade. Ele entende mais ou menos o que é a mediunidade em princípio. Ele pergunta: o que eu preciso? O Emmanuel responde: disciplina, disciplina e disciplina. É possível conciliar, então, disciplina e amor. E para que isso ocorra bem, é necessário que a gente possa fazer como os fios que mantêm a roupa da gente. Se os fios da minha camisa fossem só verticais, vocês me estariam enxergando aqui nu. É necessário que haja verticais e horizontais, é necessário que haja uma trama. Isso é a sabedoria e o amor. Elas mantêm o tecido da vida junto, ajaezado, organizado, concatenado. Se nós temos somente amor sem sabedoria, nós somos excessivamente brandos. Nosso amor, por vezes, é piegas. O amor deve ser alcançado por vivência. O amor se amadurece. Os anos e o tempo, que é propriedade de Deus, não passam por nós em vão. É Deus quem sabe quanto tempo de encarnação nós teremos, embora nós nos iludamos com 1000 coisas ao longo da vida.
De vez em quando, como ocorreu em Sendai, há tantos dos nossos operosos irmãos japoneses, cuja alma é muito forte, a vida esfacela o quebra-cabeças da vida no qual nós tínhamos colocado um sentido. E é necessário aceitar o novo sentido que Deus dá à nossa vida e buscar nele um sentido pessoal, porque Deus não subverte totalmente os nossos desejos. Ele simplesmente nos conduz a eles de formas muito diversas. Algumas dessas formas geram em nós sofrimento. De vez em quando nós somos premiados com a satisfação dos nossos desejos, mas de vez em quando nós somos frustrados em alguns desejos, em nome da realização de uma felicidade mais constante, que ninguém poderá tirá-la de nós, porque a lógica do pensar a encarnação não se restringe aos poucos anos que nós passamos na Terra, ela vai muito além. Nós vivemos uma época em que as pessoas querem muito aparecer. Então é muito comum, desde a época do falecido Orkut, que as pessoas colocavam fulana e fulano felizes. Ou então a pessoa escreve assim no Facebook: estou trabalhando muito. Ora, quem trabalha realmente muito, geralmente não diz. Porque o trabalho em intensidade, ele produz felicidade de trabalhar. O trabalho em que você está achando que está trabalhando muito, ele já foi alcançado pelo desgaste. Tem gente que chega para mim e diz assim: isso é muito comum na universidade, viu? Otávio, tem 5 noites que eu não durmo. Tem alunos que dizem isso para mim para dizer que estão escrevendo bem a tese de doutorado. Eu digo: você é desorganizado. Geralmente as urgências são causadas por atraso em alguma das etapas concatenadas do processo. É necessário que a gente se discipline para viver cada uma dessas etapas com intensidade. Nós temos hoje muita pressa, mas a pressa não significa celeridade, rapidez, eficiência. Na frente da minha cama tem pendurado uma tabuleta japonesa em que há um provérbio que diz: ser rápido sem te afobares. E eu tenho feito disso o princípio da minha vida. E, de certa forma, Emmanuel nos ensina muita coisa sobre isso. Nós vamos passear um pouquinho hoje pelas luzes maiores que a mediunidade do Chico Xavier nos permitiu a partir da interpretação do Evangelho no comentário iluminado do Emmanuel. E o que isso pode trazer para a nossa vida de conteúdo prático, útil, vivo. De que forma cada um daquele pedacinho miudinho do Evangelho, em comentário, pode iluminar a nossa vida, pode ser lanterna para os nossos passos. Nesse tempo em que as pessoas correm muito, se você perguntar por que elas não conseguem responder. É como se você parasse a pessoa e perguntasse: por que você está correndo tanto? Porque ela não sabe. Ela não sabe por que escolheu a profissão. Ela não sabe por que se casou com determinada pessoa. Ela não sabe por que escolheu ter filhos. São aquelas perguntas do autoconhecimento escritas lá no Santuário de Delfos, das quais Sócrates fez o princípio da sua filosofia, e que indicavam um pensamento que, ao contrário do que o Instagram, o Facebook, as mídias, que aumentaram aquela tendência que nós temos de estarmos satisfeitos porque as pessoas nos elogiam, sem olharmos para dentro, para a qualidade real da nossa vida e do nosso trabalho, aumentasse. Nós temos uma vida de simulacro. Nós desencarnamos em processo de simulacros constantes, mas a desencarnação é o maior choque de realidade que pode nos alcançar. Ela quebra todas as vaidades, né? E o Paulo fala disso. Lá na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 6, ele diz: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Gladson Lage tem uma música que eu adoro, é a primeira do CD Verbos. A música se chama Assim Seja. Alguém conhece essa música aqui? No começo da música, ele diz assim: Senhor, essa noite eu não te peço o tempo de fazer isso ou de fazer aquilo. Só peço a graça de fazer conscienciosamente, ou seja, por escolha consciente, o que queres que eu faça. Escolha consciente envolve aquilo que os anjos disseram para os pastores: paz na terra aos homens de boa vontade. Lá na época em que Jesus viria à terra. É a boa vontade. Não é a atitude do servo que trabalha por obrigação.
É a atitude do filho que faz a vontade do Pai em casa e compartilha da generosidade do Pai e prepara-se para servir, e servir em caráter de alegria e de gratidão. Nós temos aqui, então, Jesus caminhando e ensinando. Um ensino peripatético, né? Os exemplos do cotidiano faziam com que as palavras não fossem simplesmente conceitos que se perdessem ao vento. O mestre falava e o mestre exemplificava. Esperava que os discípulos, tocados de infinitas fragilidades como nós mesmos, experimentassem nos eventos concatenados da vida os mais diversos desafios. A ofensa, a frustração, a incapacidade de enxergar as qualidades do outro, o erro de achar-se melhor do que o outro e colocar-se na posição de julgá-lo e, portanto, errar, contristar-se por esse erro e perceber que é tão frágil quanto o outro que julgava, fizeram parte do cotidiano dos discípulos. E isso conferiu ao seu amor intensidade. O amor decepcionado ganha intensidade. O amor precisa das decepções, porque ele aprende a doar-se sem esperar a recompensa. Pedro é um exemplo disso. Pedro tornou-se pedra, mas ele tinha medo de andar sobre as águas. Ele tinha medo de morrer. Por isso ele negou a Jesus. Ele não dizia que era discípulo na hora da prisão. Ele era um homem que tinha medo, mas ao longo da encarnação ele construiu a sua força, a força do coração. Até o Pentecostes, os apóstolos eram frágeis, mas a partir de então, quando ganharam o auxílio dos Espíritos Santos protetores que vieram em sua defesa, eles já estavam preparados, porque quando o Mestre se afasta de nós, assim quando o pai se afasta de nós, a mãe, é porque a gente está sendo preparado para ser apanhado maduro no pé. A gente está sendo preparado para caminhar com as próprias pernas. Então, o momento da separação do Mestre, o momento da desencarnação de quem nos conduzia, o momento do afastamento dos bens materiais, por vezes é um momento muito importante, porque disciplina a nossa alma. A águia joga o seu filhote no precipício para que ele aprenda a voar. E assim também Deus faz conosco. Ele incentiva o desenvolvimento da nossa autonomia, para que um dia a gente possa ser responsável, consciente, pelo desenvolvimento da divindade que há em nós. Nós temos então aqui, verbalizar menos e agir mais. O Emmanuel nos diz aqui com bastante carinho: tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Essa é a disciplina do Evangelho. O Gladstone Lage nos diz que o Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. Portanto, o Evangelho é para transformar em ação pelas mãos, em reflexão do coração. O Evangelho gera em nós uma série de perguntas sobre nós mesmos, né? José, da Galileia, foi um exemplo fantástico de homem silencioso. Ele é o exemplo da ação de Deus no Evangelho. Nós encontramos em todas as referências a José a sua ação na carpintaria humilde, o cumprimento do censo do governo, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e a heróica travessia em proteção a Jesus e a Maria, que faziam dele o homem investido de tamanha missão. Mas José agiu e deixou a terra no silêncio de Deus. Por isso ele é o símbolo da ação da divindade. Você não vira uma flor tão bela quanto a orquídea e embaixo Deus assina. A ação de Deus na nossa vida é absolutamente silenciosa. Deus não procura disputar com as vaidades humanas. Deus nos ensina a renunciarmos ao nosso ego. Porque se a xícara de chá tem a sua função, é porque há um espaço entre as suas paredes. Se a flauta produz som, é porque ela é oca. Para que a gente seja um bom vaso, é necessário que a gente se purifique das coisas que nós trazemos sujas do passado e que a gente limpe a nossa alma em caráter de humildade, para que a divindade sopre por nós, produzindo benefício em caráter de serviço, em que nos esquecemos de nós mesmos e nos disciplinamos em benefício do próximo. A disciplina de sentimentos é a mais importante. E para isso é necessário disciplinar o tempo, que é a grande dádiva que o Senhor nos dá.
Por isso, Joana de Ângeles nos diz que um homem disciplinado é um tesouro. Se você organiza o tempo, você consegue descansar e relaxar. Já pensaram na hora que você tem entre 4 horas da manhã e 6 horas da manhã? Eu descobri isso quando estudava, porque eu trabalhava durante o dia. Eu tinha que acordar um pouco mais cedo. E justamente quando você está com sono, é como se o seu consciente fosse um porteiro que está sonolento e você consegue passar pela porta, você consegue acessar a mente dentro de você. Seja para se recordar de conteúdos passados, seja para fixar conhecimentos. Experimente estudar uma língua nesse horário. Foi assim que eu aprendi francês rápido, porque eu precisava ir para a França no doutorado. Eu estudava na madrugada. Se você usa esse horário para meditar, quem nos ensina isso? Jesus. Vão aos evangelhos. Jesus acordava cedo, e com isso a gente se emociona, que a gente pensa no empenho que Jesus tinha, porque ele ia entrar em contato com a população. Então ele precisava se encher de energia em contato com a natureza, em contato com o Pai, ele fazia o silêncio. É por isso que frequentemente ele se ausentava do convívio público, onde a atenção se dispersa e a mente se volta para fora, para que ele pudesse voltar-se para dentro e lembrar-se. Ele se lembrava o tempo todo, mas com caráter de mais intensidade de quem ele era. Tem gente que se esquece de quem é. Lembrar-se de quem é lembrar-se do sentido da missão. O que eu vim fazer na terra. Quanto mais elevado o espírito, mais ele sabe disso. E ele encontra as oportunidades, que as circunstâncias da vida são a vontade de Deus para conosco. Elas trazem lições. Ninguém passa pela nossa vida em vão. Nenhum trabalho, nenhuma circunstância nos encontra fortuitamente. Eles sempre têm um sentido. Eles sempre querem despertar algo em nós. E nós não devemos desprezá-los. Por isso a mensagem do início da reunião falava em suportar. É necessário disciplinar-se para suportar o insuportável, de forma que a alma se torne forte. Que as manifestações externas de força são muito fáceis. Cortar a orelha do servo que vinha prender Jesus era muito fácil, mas agir como Jesus, compreender a sua ação, era mais difícil. Pedro só logrou fazê-lo décadas depois, mas ele fez o seu caminho, e Jesus não fez por ele. Assim como não fez o caminho por Maria de Magdala, nem por Tiago e nem por João Evangelista, que a missão do João Evangelista era permanecer, a missão do João era envelhecer. Convém que ele fique até que eu venha. A missão do João era ultrapassar os 90 e viver as experiências de um homem com o corpo idoso, mas com a alma inflamada. João, preso na ilha de Patmos, ele dividia o pão e comia menos para abastecer aquelas pessoas mais jovens que estavam próximas dele, de forma que antes do final da vida ele era adorado em toda a ilha, inclusive pelos soldados romanos que o prenderam. Quando ele falava, os peixes se reuniam. Quando ele caminhava, os pássaros o acompanhavam, porque João tinha em si um amor que exalava, porque ele havia disciplinado os sentimentos. Então, nós aprendemos muito, por isso a nossa resistência à palavra disciplina, que disciplinar-se é disciplinar simplesmente o corpo e o tempo. Nós hoje aprendemos a nos exercitar, a cuidarmos do nosso corpo. Aprendemos que isso é importante para a saúde, né? Mas nós não aprendemos a disciplinar os sentimentos. Algumas pessoas tentam disciplinar o pensamento e se esquecem que é o sentimento que disciplina o pensamento a longo prazo. É necessário disciplinar-se para não sentir ódio, para não sentir impaciência, para ter resiliência em relação às ofensas que nos fazem, para que a gente consiga fazer tábua rasa do passado e a cada dia reiniciar com a alma nova, aproveitando as horas matinais para o bem. Então, submetidas à celeridade das relações humanas, no moderno mundo de trabalho, diversas pessoas se veem perdidas, desmotivadas e sem energia para investir entusiasmo em valores que suplantem a venalidade daquelas coisas que a gente troca por dinheiro. As pessoas acham que estão trocando o trabalho por dinheiro. Então o trabalho sempre vai ser desgastante. Nós devemos fazer as coisas aos olhos de Deus. A primeira disciplina é essa: esquecer-se de si mesmo no trabalho e ver o trabalho a partir dos benefícios que em serviço nós prestamos às pessoas. Então um professor não vale pelos seus títulos, não vale pelo reconhecimento que ele tem dos seus trabalhos, mas pela sua capacidade de transmitir com humildade, didática, para os alunos os conteúdos. Porque tem gente que procede à semelhança de alguém que, pegando uma poça d'água, pega um pauzinho e balança para fazer as águas parecerem turvas, para simularem profundidade. Então é necessário tornar acessível. Para ser útil é necessário servir.
O bom médico não é o que aparece na televisão, não é o que defende tese somente, é aquele que consegue atender a comunidade humilde que o Senhor lhe entregou. Porque atender a um homem é tão importante quanto atender a 1000, em caráter de intensidade. Qual a tarefa de educação mais importante que o professor José Otávio tem? A da sua filha. Qual a mulher mais importante da minha vida? A minha esposa. Né? Então, nós temos aquelas pessoas que estão próximas a nós, elas são um compromisso mais direto, e a gente começa a encontrar o sentido da disciplina, as prioridades. Montar um foco é afastar aquilo que não é foco. Eu tenho que ter a dedicação à família, que é o núcleo mais próximo, eu tenho que ter a dedicação ao trabalho de doação ao próximo, e eu tenho que ter a dedicação à profissão. Tem um monge que eu admiro muito, chamado Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, ele é vietnamita, é vivo ainda. E é uma coisa interessante, até pelas informações que eu tenho até hoje, ele ainda estava encarnado, né? Ele foi para a França porque o Vietnã passou por muitas vicissitudes ao longo do século XX. E quando ele foi hospedado por um francês, esse francês tinha uma vida profundamente estressada. Em caráter de caridade, sem um tom professoral, nos diálogos cotidianos, no café da manhã, no jantar, ele procurava passar alguma noção de paz e de tranquilidade, para que esse homem pudesse suportar o peso da vida moderna. Ele ensinava a ele a importância da disciplina da respiração, para perceber o momento que passa. Tem uma frase romana muito antiga que se remete a isso. Ela se desenvolveu no período da Roma clássica, mas ela se difundiu mais no período da decadência do Império. Eles diziam carpe diem, capte o dia. Hoje em dia as pessoas confundem muito isso. Às vezes o adolescente que você tem em casa diz: pai, eu tenho que ir para a balada porque essa pode ser a última balada da minha vida, né? Mas não é isso. É você sentir cada momento. E é isso que o Thich Nhat Hanh ensinava ao homem que o hospedava. Quando você estiver com seu filho, perceba o seu filho. Quando você estiver trabalhando, perceba o trabalho. Volte-se para dentro. Construa a obra de arte de cada momento. Não considere uma coisa mais importante do que a outra, mas o mais importante é o que está naquele momento à sua frente. Discipline-se para que você possa descansar na disciplina. Se você tem os horários organizados e se você cumpre esses horários, você consegue relaxar. Mas se você deixa as coisas para a última hora, você está sempre estressado. Você está sempre sem dormir. Você dorme sempre pensando no que vai fazer no dia seguinte. E os alunos entram no curso pensando no diploma. E eles, no primeiro dia de aula, professor, como é que vai ser a avaliação? Eles não vivem o curso. E eu pergunto aos meus alunos: por que você escolheu fazer história? Ah, professor, você sabe que eu não sei? Pessoas que vão no atendimento fraterno: por que você se casou com fulano? Eu não sei. Viktor Frankl foi um psicólogo fantástico, submetido a um grande campo de pesquisa, que foi o campo de concentração, onde as pessoas eram despidas de vaidade, dos afetos familiares, tudo aquilo que dá um certo nexo à vida. Ele dizia: 2 coisas dão sentido à vida. A primeira é o amor. Quando as pessoas te amam, elas fazem você acreditar que você é capaz de realizar as coisas. Então a sua mãe que te amou, enxergou em você, ou o seu pai, ou aquela pessoa que cumpriu essa função, qualidades que você mesmo não enxergava. É a função do professor. Porque, por vezes, nós impomos às pessoas as nossas habilidades ou as nossas escolhas. É necessário enxergar o caminho do filho. E, para isso, você tem que disciplinar a sua sensibilidade para perceber o outro. A esposa tem um time diferente do nosso. Não só porque é mulher. Tem outra história reencarnatória, tem outros desejos, né? Então, é um baile em que você se adapta, você cede, você entende, você baila com a alma do outro, você baila com a alma do filho e você respeita a individualidade, porque nada nas nossas energias é simplesmente defeito. Até aquilo que é muito forte em nós pode ser usado para o bem. Deus enxerga em nós as potencialidades daquilo que nós achamos que é defeito. Alguém ansioso pode ser a primeira pessoa a agir. Alguém muito calmo pode ser calmo demais. Então é necessário equilibrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. O amor nos dá equilíbrio. A outra experiência que o Frankl fala dela é a experiência do sofrimento profundo, porque há 2 formas de ver o sofrimento do passado. Uma forma é você dar sentido a ele. É isso que o Espiritismo faz, o Espiritismo nos consola. A gente dá um sentido ao sofrimento. Porque raras religiões na humanidade nos respondem: por que eu sofro? O Espiritismo especula sobre isso.
Ele não responde que é porque é a vontade de Deus. Ele nos mostra que a vontade de Deus é perfeita. Ele nos dá um sentido de futuro baseado no principal valor cristão, além do amor, da caridade, que é a esperança. Sem esperança não há cristianismo. Sem esperança não há continuidade da caridade. Então, o cristianismo nos traz alegria graças à boa nova de esperança, que não traz as realizações somente para esse mundo, mas para uma vida que é contínua, da qual esse momento é uma parte. Eu não vivo para desencarnar, eu estou agora vivo. Quando eu estiver desencarnado, também eu estarei vivo. E nos dizem os budistas, os 3 mundos são projeção da mente. O que eles querem dizer com isso? O mundo antes do nascimento, o mundo agora e o mundo após a morte. Nós nos projetamos onde quer que nós estejamos. Eu vivo agora a imortalidade e o tempo me é concedido para utilizando esse espaço, esse tempo e aqueles bens e talentos que são pessoas, circunstâncias, oportunidades que o Senhor disponibiliza para mim. E em caráter de disciplina e intensidade, eu consigo fazer mais com esses elementos do que em caráter de pressa. Com pressa eu me perco. A pressa geralmente gera descontinuidade. Então, para mim, a pressa não é só inimiga da perfeição, como diz o velho provérbio. A pressa é inimiga da pressa. Então, a pessoa tem concomitância de atividades, mas com ausência de foco, quando não no sentido. Ele não sabe nem por quê. Que ele faz tanta coisa ao mesmo tempo, como esse desenho bem interessante, um cartunista amigo meu. A disciplina nos ajuda a lidar com essas coisas. A gente vai falar um pouquinho para frente por que a pressa não é inimiga só da perfeição. Ela é inimiga também da pressa. O Emmanuel nos diz o seguinte: paz no meio em que se vive, como a gente consegue? Aceitando a disciplina. Êxito na própria ação, manter-se em disciplina. Sustentação de amigos, viver em disciplina. Esquecendo ofensas, relevando, enxergando a parte melhor do nosso irmão. Você não consegue ser amigo sem perdoar. Você não consegue ser marido sem perdoar. Você não consegue ser filho sem perdoar. Você não consegue ser mãe e pai sem perdoar. Não existe um pai que não tenha sido submetido à ingratidão. Talvez só Maria, mãe de Jesus, né? Mas é uma coisa muito comum. Mas os pais perdoam. Porque as pessoas não são só aquele momento de incompreensão. Elas são uma continuidade em que elas são filhas de Deus, e o Filho de Deus tem a essência dentro de si. Nos diz Emmanuel uma mensagem muito bela: até os espíritos mais revoltados têm a essência divina dentro de si, e um dia despertarão para ela. Melhorar condições, trabalho e disciplina. Condições de vida, condições financeiras, condições espirituais. Tranquilidade em casa, cultivar a disciplina. Disciplina das palavras. Tem hora que a gente dispersa e começa a falar besteira. Já perceberam, já se pegaram falando uma besteira que ofendeu um amigo? Você ia falar uma coisa de brincadeira, você é utilizado por obsessores, você tem o pensamento vagabundo e infeliz naquela hora, você tem a palavra errada, na hora errada. Por quê? Porque a mente está dispersa e sem concentração no bem. O tempo é o nosso campo a ser cultivado. Você pode cultivar uma lavoura por muito tempo, se você perde as horas da maturação, você perde a lavoura inteira. Você deixa a praga pegar, você perde a lavoura inteira. Então, por exemplo, um casamento dura 30 anos. Alguém rompe com a fidelidade, magoa, pode botar aquilo tudo abaixo, né? O seu exemplo para com seus filhos é muito importante. Se você decepciona profundamente, você perturba décadas e décadas de educação. E até nós somos sempre observados por encarnados e desencarnados, de forma que a nossa ação é sempre direta ou indiretamente didática. André Luiz fala disso com a gente sucessivamente ao longo dos 16 volumes. Está lá no Agenda Cristã, está lá no Conduta Espírita, está lá no Obreiros da Vida Eterna, está lá no Libertação, está em todo o nosso lar, está nos Mensageiros, está no Missionários da Luz, né? Vencer na própria vida, sempre mais disciplina. Então, Emmanuel confirma isso aqui, 30 anos depois daquela experiência com o Chico. Então, exclusão do que não é foco e definição de metas e objetivos com base nas prioridades. Isso aqui é uma foto que eu tirei lá em São Paulo. Você realmente sabe o que você quer? Mas você quer para quê? Né? Então, o que tem feito concretamente para alcançá-lo? É coerente? Essas instâncias estão sendo coerentes entre si?
Empenhar-se objetivamente para alcançar determinado objetivo dá à vida significado e substância. Essa frase é do Viktor Frankl. Quando você tem um sentido, né, é por isso que a pessoa tem que ter um ideal. Sabe como é que você não envelhece? Construa dentro de si um grande ideal, porque pequenos ideais geralmente não se realizam. O grande não pode ser somente para fora, porque por trás da mente que quer realizar grandes coisas por fora, geralmente há vaidade, vontade de aparecer. É necessário um ideal que te faça crescer por dentro, amar o anonimato, a humildade, né? É por isso que o taoísmo nos diz que a notoriedade é em si um sofrimento, mas as pessoas amorosas se submetem a ela por amor à humanidade. Os problemas que ela traz são tão grandes de inveja, né, que a pessoa, se fosse analisar tudo, não seria uma experiência desejável. Curiosamente, muitas pessoas inexperientes a desejam. Ela é uma oportunidade de fazer bem, mas certamente não é o meio melhor de ser feliz na vida, né? A pressa torna o tempo mais longo. A velocidade da sociedade de consumo cria condições insuportáveis de competição. As pessoas respiram errado porque o próprio ritmo da respiração ele cria uma opressão no coração, nas meninges, na secreção das glândulas. A pessoa fica toda desequilibrada, né? Mesmo que as pessoas estejam próximas fisicamente, elas se sentem distantes. Tem duas pessoas próximas, uma está no iPhone, outra no outro. E se elas não conversam, perderam o prazer de conversar. Perderam o prazer de se sentir. Vocês conhecem prazer maior do que dialogar com a pessoa amada? Que sentir próximo de si uma pessoa amada? Aquele tempo sempre parece, na relatividade para você, muito curto. Você queria que o tempo fosse infinito, né? E aí o padre Antônio Vieira me ensinou um negócio. Olha só que eu não tinha aprendido nada com o padre Antônio Vieira, tinha até um preconceito com ele. Preconceito com o jesuíta. Ele me ensinou que o amor e a gratidão diminuem o tempo. Ensinou com base nesse momento de Jesus, lá no Jardim das Oliveiras, lá no Getsemane. Ele vai dizer textualmente o seguinte: desde a hora da ceia até a hora em que Cristo subiu ao céu, a gente lembra do livro Boa Nova, lá do Humberto de Campos, né? Passaram-se pontualmente 1000 horas, sem faltar nem sobrepujar uma só. E todos esses dias que, medidos pelas horas do tempo, faziam cabalmente 1000 horas, contadas pelo relógio do amor, que Cristo tinha no peito, eram só uma hora. Por isso se chama a hora égios, a hora sua, porque para o mundo era um tempo de 1000 horas, e para o Cristo e para o seu amor era uma hora só. E se o amor de Cristo de 1000 horas fazia uma só hora, veja o quão certo é o que eu dizia, que em vez de o tempo diminuir o amor diminui o tempo. Alguém desencarnou na sua família, mas o amor faz com que a alegria do reencontro suplante a tristeza da separação. O amor diminui o tempo, o desgaste, o sacrifício. Esse é o segredo. Se houver sacrifício, se a pessoa achar que está sacrificando, ela não ama suficientemente. E foi por isso que, aparecendo após a desencarnação física, materializado para Pedro, a gente chama materializado na forma de expressão melhor, porque era o Cristo, então ele podia usar 1000 recursos, né? Ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Porque se ele amasse, ele conseguiria suportar o aparentemente insuportável. Ele venceria o senso comum. O amor nos leva a realizar o que nós não realizaríamos sem amar. Quem realiza é a força de Deus através de nós, né? O amor nos permite banda larga com a divindade, de forma que a gente pode ser ignorante, mas a gente se torna sábio, porque conhecimento é diferente de sabedoria. Pedro era um homem extraordinário, mas ele não tinha conhecimento acadêmico, não era um homem muito versado na Torá, mas cada uma das coisas que ele aprendia com sentimento e com exemplo de Jesus. Por isso se tornou, talvez, um dos maiores apóstolos naquele tempo, aquele capaz de reunir todos os outros e, como um pai, sustentá-los no seu coração, né? O tempo é de Deus, ele não passa por nós em vão. Todos nós estamos passando por esse processo aí, da carinha do seu bebê em casa até a cara da sua bisavó, né? Há uma beleza em cada momento da vida e cada momento deve ser vivido com intensidade, que representa um momento de crescimento espiritual. Sobre o sofrimento, André Luiz nos diz assim, essa reflexão é fantástica. Está a mentora Cipriana dialogando lá no livro No Mundo Maior com André Luiz. Quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão porque permitiu o Senhor atravessasses tão longa prova? Não será o mesmo que interrogar o oleiro
pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levaram a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Então a revolta nos atrasa. A revolta é pressa, é a pressa de obter o resultado. A compreensão é o amor que diminui o tempo, diminui o sacrifício, é o bálsamo da alma, é o consolador prometido, né? Então, quando a gente consegue viver o tempo em intensidade, a gente consegue a renovação. Quando a gente substitui quantidade por intensidade, a gente coloca o sentimento de solidariedade onde havia competição predatória, investe na coletividade responsável ao invés de resvalar no individualismo solitário, que gera isolamento. O isolamento gera sofrimento, desgaste, cansaço, desmotivação. Isso acontece na casa espírita, acontece no trabalho, acontece na profissão. Todo mundo magoado, as pessoas não querem mais ir lá. Outro dia eu vi uma charge muito engraçada. Era um rapaz, já mais velho igual eu assim, e a mãe puxando ele para entrar na escola. Ele dizia, não mãe, eu não quero ir para a escola mais não. A mãe velhinha, ela dizia, não, mas vá que os seus alunos estão te esperando. Que é a situação de muitos professores, magoados, sem tempo de se dedicar para se renovarem, né? É necessário tentar ir cobrados em quantidade pelas instituições que hoje em dia produzem números para satisfazerem a números políticos. A perspectiva de um Neo Lúcio, lá nos romances históricos de Emmanuel, é absolutamente outra, né? As escolas peripatéticas gregas, em que você sentia a natureza e ensinava. Ensinar não era submetido simplesmente à remuneração. Embora ela seja importante, nós vivemos em um mundo material, mas há um prazer em transmitir, em encontrar o resultado da semente plantada, em acreditar que a semente brotará. É a fé. Quando você come, como é que você come? Você tem certeza que o alimento será digerido, não é assim? André Luiz fala que é o nosso maior ato de fé inconsciente. Você come com a certeza de que, né, se você não tiver prisão de ventre e tudo mais, né, porque só Activia e alimentos vencidos consegue fazer com que você, né, vá ao banheiro. Mas fora isso, né, você crê que o seu organismo cumprirá a sua função. E a gente é sustentado por Deus, que faz tudo inconsciente do nosso organismo funcionar sem que a gente controle. Esse é o amor de Deus. Você era uma criancinha, você venceu a força da gravidade, igual essa planta que está aqui fora e cresceu. Olha, por que a pressa é inimiga da pressa e não apenas da perfeição? Alguém já tentou bater um martelo aqui com pressa e arrancou a cabeça do dedo ou então a unha? Já aconteceu com o nosso ex-presidente da República, né? Então você gasta o dobro de tempo. Uma vez eu fui fazer um kata de karatê com pressa. Eu fiquei 2 anos parado. Voltei a treinar bem tempo depois, né? Se você faz com caráter de intensidade, sentindo cada movimento, sem pensar no que você vai fazer, fez antes, sem pensar no que você vai fazer depois, você está intensamente naquilo. Se isso vale para o atleta que se movimenta em consciência dos seus músculos, da sua movimentação, para que o seu corpo acompanhe o seu cérebro, imagine para as ações do bem, para um passe magnético em que você faz o seu coração funcionar com seus centros, chakras, para transmitir energia, e que você sintoniza, numa reunião mediúnica em que você precisa de fraternidade com os companheiros, que você precisa chegar mais cedo, para você sentir a reunião, não em quantidade, não adianta ter muitas reuniões, mas que você tem uma reunião na qual você sente, você se dedica, você vê progresso da sua mediunidade, você vê progresso sobre as suas imperfeições, né? É assim no trabalho, é assim na casa espírita, é assim na evangelização infantil. Como dar aulinha de evangelização com pressa? Porque a tarefa de quem educa é a paciência, é a tarefa de quem cultiva um campo, daí a palavra cultura, cultivar, né? A covardia é um defeito tão grande quanto a impulsividade. Quem diz isso pra gente é o Emmanuel. Então, o coração temerário, né? É o apressado, o precipitado, e o coração covarde, todos os dois são exageros.
necessário alcançar um meio. Ambas levam à perda de uma grande lavoura cultivada com carinho e esforços. Então é necessário cuidado no começo e cuidado no fim, e cuidado no meio. A satisfação não pode estar na realização final, ela tem que estar no processo, ela tem que estar no dia a dia, né? Espere com paciência e ataque com rapidez. Então é necessário esperar e saber a hora de agir. Para a gente fechar aqui já, eu adoro esse cara, o Jigoro Kano é o cara que criou o judô. Dois japoneses que eu gosto muito. Morihei Ueshiba criou o Aikido e Jigoro Kano. São pessoas que encontraram um caminho, mesmo em meio a um Japão completamente desorganizado, para criar cidadãos pacíficos, em meio a um país extremamente guerreiro. E eles falaram, depois da derrota do Japão na guerra, Morihei Ueshiba ensinou o povo japonês a perdoar. Portanto, para mim, foi um dos maiores cristãos que nós tivemos na história da humanidade. Ambos falaram de não violência. Ele dizia assim para os seus alunos: se por vezes é permitido ter excesso de zelo e concentração, isso sempre acaba por tornar-se uma fonte de perigo. Ou seja, né, quando você é virtuoso, mas a sua virtude é como gelo, duro, você não consegue ser flexível. Você tem um padrão que não se adapta. Primeiro a inteligência e depois a sensibilidade. E a sua justiça passa a ser julgadora. E o seu padrão de virtude não consegue adaptar-se às circunstâncias, pessoa, hora e lugar. É necessário que o zelo também seja submetido a certo cuidado. Porque se você acha que só uma coisa é certa, você envelhece naquilo e não é capaz de enxergar o novo, né? E aqui no final, como disciplina principal da nossa alma, tem um mestre antigo citado por Emmanuel lá em A Caminho da Luz. Ele vai falar do Confúcio, do Lao Tzu. Lao Tzu diz assim: romper o ciclo de revires. Pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque